A seguir na TBC. Política em Foco, abordando o cenário político do país. Estamos no programa Política em Foco, começando mais uma edição do programa nesta semana para falarmos de política, trazendo este assunto que está no nosso dia a dia. O Política em Foco está, nesses dias, trazendo aqui os pré-candidatos a prefeito do município de Várzea Paulista. E hoje, carinhosamente, aceitou o nosso convite, ele, que já foi vice-prefeito em Várzea Paulista, secretário de Educação, tem uma vasta experiência aí para falar conosco no Política em Foco de hoje. Luiz Antônio Raniero, Lula Raniero. Tudo bem, Lula? Tudo bem, Sandra. É um prazer aqui estar nesse programa Política em Foco para a gente falar um pouquinho realmente sobre a política aqui de Várzea Paulista. Lulinha, a família, eu quero que você diga quem é você, como é que é a sua família, como é que está aí, você está em Várzea Paulista, como é que... Fala pra gente. Beleza. Olha, Sandra, eu estou aqui em Várzea Paulista, estou em Várzea Paulista desde 1976. Minha família veio do interior de São Paulo, mudamos para cá. Aí morei em alguns lugares, Santa Terezinha, depois morei lá no Jardim Diana e depois no Jardim Satélite. Depois eu me casei em 2000, hoje faz 10 anos que eu moro no Jardim Mirante, então há muito tempo aqui. Então tem uma história na cidade, conheço, vi, na verdade, essa cidade crescer também, passar por N desafios, então acompanhei um pouco o crescimento da nossa cidade. Em termos de família, tem filhos? Como é que tá? Tem 2 filhos, um de 3 e um de 10 anos. São 2 moleques. O de 3 está descobrindo o mundo, né? Nossa, ele faz a festa, tá? Agora realmente, fez aniversário essa semana passada, dia 31, fez 3 anos, então assim, ele tá descobrindo realmente, Legal. Qual é a sua formação, Lulinha? Sandro, eu sou formado em História pela Faculdade de Bragança Paulista, fiz História, sou professor efetivo da Rede Estadual de Ensino, atualmente estou afastado, meu cargo fica no Tiburcio, ali na Vila Paraíso, e também fiz em 2012, concluí o meu programa de mestrado. Então, mestrado na área de educação, eu sou formado em História e tenho mestrado na área de educação no programa da PUC São Paulo, que é História, Política e Sociedade. Bom, você já ajuda a escrever a história de Várzea, né? A gente tem trabalhado muito nesse sentido, Conhecer um pouquinho é importante, Principalmente na área de educação, que foi a minha especialidade. Tá certo. Lula Raniero, me diz o seguinte, o que motivou o Lula a participar da política, a ingressar na política? O que foi? Olha, Sandro, eu fiquei um tempo no seminário, estava estudando para padre, na verdade, e assim, lá, fiquei bastante tempo, 4 anos e meio, e lá me despertou esse interesse, principalmente nas atividades de pastoral que eu fazia nas periferias em São Paulo, quando eu estava no seminário em São Paulo. Isso começou a falar, a gente precisa ter um envolvimento, um engajamento. Aí não deu certo o seminário, eu saí, e voltando para Várzea, percebi dessa necessidade. Aí continuei atuando dentro da igreja, na Pastoral da Juventude, ali na Paróquia Nossa Senhora da Piedade, e em 92 o pessoal então me convidou para filiar o Partido dos Trabalhadores. Então, a partir desse momento, mas assim, essa atuação, essa preocupação com as questões sociais, essa preocupação com as pessoas, vem dessa formação da Igreja Católica. E aí eu me filiei no PT em 1992. E em 92, né? 92. Esse convite, como é que surgiu esse convite? Como é que foi isso aí? Olha, justamente, porque boa parte das pessoas da igreja, dos movimentos sociais da igreja naquele período, viam no PT um partido, estavam vendo no PT o partido que representava os seus anseios, E aí o pessoal me convidou. Então o Valdemir Caldas, aqui de Várzea Paulista, me convidou, o próprio Eduardo, me convidou para entrar no PT, para sair candidato a vereador naquele momento. E você se identificou com a ideologia do partido? Sim, porque o PT carregava essa vontade da igreja, que era assim, de mudar a nossa realidade, de trabalhar para a mudança da realidade e fez um bom trabalho nesse sentido. Então, e muitas pessoas da igreja, desse período, dos movimentos sociais da igreja, foram filiados ao PT. Legal. Me diz também o seguinte, você foi militante no PT, ativamente participando, mas em um dado momento surgiu um convite para você, de repente, ingressar aí com um mandato. Você chegou a disputar legislativo ou não? Disputei em 92, logo que eu me filiei, fui candidato a vereador em 92 pelo PT, assim, era novinho, Então, assim,
do ponto de vista da política, tinha experiência no movimento social, mas do ponto de vista da política a gente estava aprendendo, na verdade, né? Foi um aprendizado. Foi bem então, votado? Como é que foi? foi? No PT eu fui o terceiro mais votado, Olha. dentro do PT. Então, assim, era muito novo e para fazer um trabalho, para conversar com as pessoas e assim, a dificuldade que tinha. A gente sabe, em 92, assim, tinha que gastar muita sola de sapato, tinha que realmente ter os contatos, conversar com as pessoas, e mesmo assim fui o terceiro mais votado no PT. Então foi muito positivo para mim. E na época o partido fez quantos vereadores? Ele não fez vereador, não fez. mas assim, dentro do PT eu fui o terceiro mais votado. A gente não atingiu o quociente eleitoral, mas assim, pela história, tinha acabado de chegar no partido, consegui 199 votos, quase 200 votos, foi bastante para a época. Tinha majoritário ou não? Tinha, o prefeito era o candidato, o Eduardo, inclusive. Ah, O Eduardo era o prefeito e o Manuel Paraíso era o vice. Ah, sim, sim. E depois a experiência de disputar uma eleição para o Legislativo, você então recebeu o convite para ser o vice, né, de Eduardo. Acho que foi a primeira ou não? Então, aí teve 92, disputei a eleição de vereador, 96 de vereador, né, que aí foi de novo, e aí em 2000 o Edu me convidou para ser vice. Certo. O partido decidiu coletivamente, né, o meu nome para vice em 2000. Então eu fui vice do Eduardo já em 2000. 2000. Isso. Certo. Porque o PT, o PT tem um negócio interessante, né? Uma coisa interessante, porque a briga interna no PT, ela é ferrenha mesmo, é democrática, todo mundo dá opinião. E o seu nome foi na boa quando foi escolhido? Essa é uma característica do PT, né? Por ter diferentes concepções. Olha, o objetivo a gente tem o mesmo, mas as pessoas podem querer chegar naquele objetivo por diferentes caminhos. Então a gente conseguiu trabalhar isso aí. Mesmo aí o consenso aconteceu também. Falar, não, ó, é um nome bom, vamos indicá-lo e vamos continuar esse trabalho. Correto. Me diz como é que foi então essa experiência de ter sido vice-prefeito? Olha, muito gratificante. Primeiro que assim, para você conhecer a máquina pública, principalmente se você só atuar como vice-prefeito, seria o vice-prefeito é uma expectativa de cargo, na verdade. Se o prefeito se afasta, acontece alguma coisa, você assume o cargo, como eu assumi várias vezes durante de 2008 a 2012 com o Eduardo. Mas você tem a dimensão de conhecer toda a estrutura da administração. Isso é muito significativo. Muitas vezes você sendo vice-prefeito e estando especificamente numa secretaria, você não consegue ter a visão do todo da administração. E para mim, desse ponto de vista, foi muito importante os 4 anos como vice-prefeito, porque eu pude conhecer de perto todas as secretarias, toda a administração. E isso habilita e qualifica a gente para saltos maiores. Antes de assumir a secretaria, então você não era vice só vice, né? Porque vice só assume quando o prefeito não está. Mas como que era o Eduardo? Ele te deixava você trabalhar, te dava essas autonomias? Como que era isso? Sim, o Eduardo sempre foi um companheiro do PT, um companheiro que assim deu essa liberdade. Então as pessoas tinham autonomia, com responsabilidade, com transparência, para as pessoas realmente demonstrarem as suas capacidades. E isso foi muito positivo. E isso favorece o crescimento. Então assim, sempre que tinha dúvida, eu ia conversar com ele, com os outros membros da prefeitura, mas com ele o diálogo era muito direto, muito constante. Então assim, a gente tinha uma sintonia muito grande. Então conhecia das demandas, dificuldades, das expectativas do governo. Isso ajudou muito, né? E ser secretário de educação? Olha, pasta que tinha dinheiro, uma pasta, mas que é turbulenta, que é professor de tudo lá no teu pé. Como que foi isso? Olha, essa foi também uma das experiências mais gratificantes. Primeiro por ser a minha área, né? Então, assim, sempre tive ligado à educação. Então, a minha vida toda foi na educação. Então, mas era sempre assim, como professor, como coordenador de escola. E de um determinado momento você passa a ser o gestor de uma estrutura. Sim. Como você diz, uma estrutura grande, né? Com muitos professores, com várias escolas, com modalidades de ensino diferentes. Então você começa a lidar com uma nova realidade. Então assim, foi um desafio muito grande. E aí assim, o principal foi constituir uma equipe. A gente constituiu uma equipe muito boa quando eu estava na Secretaria de Educação. E ouvindo a rede também nas suas demandas, nas suas expectativas. E o que foi possível a gente fazer nesse período, a gente conseguiu. Então nós avançamos muito nesse processo. E muito desafiador. Porque você chega numa secretaria com déficit em vaga de creche, as pessoas procurando os pais, você vê os pais, as mães lá, eu preciso pôr o meu filho em creche. E aí você tem que criar mecanismos para dar conta dessa realidade, talvez não esgotar, mas sim tentar ampliar esse número. Isso foi bacana. Na nossa época também criamos várias disciplinas no currículo de ensino fundamental. Isso. E
quando você chegou, você lembra qual o número de vagas em creche que tinha em Várzea? Não me falha a memória, Sandro, era em torno de 250, 260 vagas em creche. Rapaz. Era em 2005, essa era a quantidade. As pessoas podem consultar, quem tiver acesso à internet, é só olhar lá no site do MEC, lá no IBGE. Deixando quanto? Nós terminamos o nosso governo em 2012 com 1.300 vagas em creche. Então, assim, a gente aumentou muito. Ainda está longe de ser o ideal para a nossa cidade, mas a gente conseguiu avançar muito nesse sentido. E foi assim, a gente reorganizou os espaços, onde dava para ampliar, a gente ampliou, onde tinha dificuldade, a gente mexeu e construímos também. Isso foi outra coisa importante. Então, a gente ampliou a creche aqui do Jardim Cruz Alta, ampliamos lá da Vila Popular, aí nós fizemos o Pró-Infância na Avenida Pacaembu, a creche do Jardim América. Então, a gente foi ampliando realmente, dando condições, né? E aí a gente conseguiu ampliar o número de vagas. E me diz uma coisa, o que é que agora você decidiu ser o pré-candidato? Pode ser o prefeito de Várzea Paulista? Está preparado? Estamos preparados. Acho que isso é, assim, pela minha experiência, pela minha história, o tempo que eu fui secretário de Educação, o tempo de vice-prefeito, a própria disputa em 2012 e uma quantidade significativa, mais de 19 mil votos que eu tive, então me habilita e me qualifica a estar disputando. Primeiro, assim, conhecendo os problemas da cidade, como eu falei para você, eu tive uma noção geral da administração, então sei dos gargalos, das demandas de cada secretaria. E esse debate dentro do PT também foi muito positivo, foi muito fraterno nesse sentido, né? Para a gente poder realmente fazer uma proposta digna para a nossa cidade. Mas você sabe que você vai ouvir também, porque para falar de política hoje para o povão está difícil, né? Muito difícil. Mas nós vivemos a política quando acorda, quando dorme, nós vivemos a política. Você está preparado para isso, para ouvir coisas que são desagradáveis e tudo mais? Olha, Sandro, eu acho que assim, as pessoas que demandam para essa vida, para a vida política, tem que saber disso. Ela tem que ter clareza que assim, ela vai encontrar as pessoas que gostam dela, que querem ouvir suas propostas, vai encontrar as pessoas que não querem saber. Isso é fato, isso vai acontecer. Então, nesse sentido, eu estou preparado. A gente anda para a rua, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, mas faz parte do debate político. Isso é saudável, inclusive. Certo. Se esse debate vai nesse sentido, então, não gosto do seu governo, não gosto da sua proposta, não gosto da sua pessoa, não tem problema. Eu acho que isso é democrático, faz parte da democracia do nosso país. Então, as pessoas têm direito a discordar, mas ouvir as propostas, não concordar, não tem problema nenhum. Tá certo. Lulinha, o orçamento de Várzea Paulista, ele é mais do que justo, muito justo, apertado, você sabe muito bem que passou por lá, né? Você acredita em fazer uma boa administração com um orçamento desse? O que seria o problema de Paulista para ela deslanchar de vez na sua visão? Olha, Sandro, nós sabemos, então, eu vivi a prefeitura durante 8 anos, então a gente sabe realmente da dificuldade orçamentária que nós temos. Mas se a gente voltar no tempo, a gente vai perceber que quando a gente assumiu o governo em 2005, o orçamento de Várzea, as pessoas não sei se recordam, mas era 56 milhões de orçamento. E baixíssimo, né? Baixíssimo, para uma população de já beirando 100 mil na época. Nós terminamos em 2012 com mais de 200 milhões, ou seja, então em 8 anos cresceu muito. Graças ao quê? A investimento, a colocar a cidade no cenário, buscar recurso externo. Então, assim, são N fatores que tem que contribuir para a gente poder avançar na nossa cidade. Nós temos N problemas, a gente sabe, problemas na saúde, ainda temos problemas com falta de vagas em creche e algumas questões de infraestrutura, mas tem condições de fazer. Não vamos resolver todos os problemas, isso também não adianta a gente... O político que falar que vai prometer tudo está mentindo, realmente esse já pode ser descartado, mas assim, com competência, com transparência, com discutindo com a população, né, a gente consegue com certeza. Tá ok. Lula, uma outra coisa que eu quero te perguntar. Já perguntei para vários aqui. Em caso de você ser o vitorioso nas eleições, como é que se monta uma estrutura para administrar a cidade? Você escolhe por compromisso político, ou por técnica, ou por amizade? Como que é essa escolha, Lula? Olha, Sandro, a gente acho que tem que trabalhar principalmente a questão. Tem um compromisso político, isso é fato, tem que existir, mas tem a questão da técnica também. Eu acho que isso é fundamental, porque não adianta você montar um governo só com acordos políticos apenas e depois não conseguir governar. Não ter gente capacitada, habilitada nas diferentes secretarias para ter a governabilidade. E você pode buscar isso dentro dos partidos,
tranquilamente. Você pode ter um acordo político, pode ter uma negociação política com o partido A, B ou C e discutir com ele. Fala, olha, eu preciso de um técnico, você tem no seu partido? Olha, se não tiver, eu vou ter que buscar alguém de fora, não tem problema nenhum, em outra estrutura, então eu tenho que fazer isso. E uma das coisas importantes que a gente fez durante os 8 anos do governo Eduardo, e a gente quer retomar, que foi nos últimos anos parou, a gente quer criar um programa de governo participativo, né? Nós tínhamos a marca do orçamento participativo e assim, isso é muito importante para a administração avaliar o que é necessário, o que é importante. Quando eu ouço as pessoas, né, quando eu escuto a população, o que elas têm de demanda, isso ajuda muito a gente a elaborar um plano de governo, um programa de governo que seja coerente com a realidade. Certo. E assim, porque a gente entende sempre que esses compromissos políticos é que às vezes força, né, o prefeito a ter que tomar algumas atitudes. A gente já viu isso na história e sempre vê, né, infelizmente. Tá? E a população, ela quer compreender isso, né? O porquê que às vezes o prefeito tem que tomar uma decisão, uma atitude, deixar algo acontecer no município por questão política, né? Às vezes o prefeito não quer romper essa questão política. Então, isso parece que trava o governo, né? Em algumas situações trava mesmo, Sandro, mas uma coisa que assim, eu tenho assumido, eu tenho falado dentro do PT, inclusive, eu acho que assim, o nosso governo tem que caracterizar por esse diferencial. Falar, olha, a gente tem os compromissos políticos, mas o compromisso principal é com as pessoas da cidade, é com os problemas da cidade, com o avanço da cidade. Esse vai ser o compromisso primeiro. Se a pessoa não estiver alinhada com essa proposta, ela não tem condições de estar num governo. Então, assim, isso nós vamos cobrar e vamos exigir. Queremos os acordos políticos, queremos negociar, mas dentro de uma proposta, de um programa de governo que a gente vai construir. 1 minuto e meio para você falar para aquele povo ali, por que você quer ser prefeito de Várzea? Vai lá. Olha, a minha experiência me qualifica a ser realmente prefeito da cidade de Várzea Paulista. Todo o histórico, a minha vida pautada pela transparência, pela luta, pela dignidade, pela seriedade e pelo compromisso. Compromisso de mudança, compromisso com as pessoas. Eu acho que essa é uma das coisas que eu fiz em várias campanhas, inclusive assim, falando para as pessoas, falando com as pessoas e dizendo o seguinte, olha, isso é possível fazer, isso não é possível fazer, a gente tem que ter sinceridade com a população também. Não enganar, não mentir, não inventar. A gente vai chegar no que é possível e o que é digno das pessoas na nossa cidade. Luiz Antônio Raniero, que esteve com a gente aqui no Política em Foco. O tempo é curto, Lu, porque o pessoal da internet, eles são meio estressados, né? Eu sou assim, né? Eu começo a assistir um vídeo, demorou muito, eu vazo. Mas nós fazemos o possível aqui para você, internauta, conhecer as autoridades políticas da nossa cidade, do estado, do Brasil. Só que no momento, por ser um ano eleitoral, nós estamos abordando aqui a cidade de Várzea Paulista, onde nós estamos, tá bem? Então, Lula, obrigado, né? Boa sorte para você e ficamos agradecido por você ter atendido o nosso pedido de pronto. Aí. Eu agradeço, Sandro, o convite, assim, estamos disponíveis realmente para isso e queremos construir, na verdade, o nosso programa de governo participativo, queremos construir algo diferente para a nossa cidade e estamos sempre disponíveis. Na próxima semana teremos mais um Política em Foco, tá certo? Ficamos por aqui, vai aparecer na tela aí todas as formas de contato. Continuem mandando as perguntas, mandando sugestões de pessoas que nós possamos convidar a estar aqui no Política em Foco, porque o Política em Foco discute política para você, tá bem? Muito obrigado a você, dá um joinha também aí no vídeo, que nos ajuda, tá certo? Até a próxima semana, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Política em Foco, abordando o cenário político do país.